Poppers! Olha só, se você não está em uma relação, se você vai pipocando de relação em relação, ou se você está numa relação e mesmo assim sente, né, aquele vazio, deixa aquela solidão tomar conta, então esse programa é para você. Vem com a gente que juntos nós vamos responder essa pergunta. Chama a vinheta, produção. Bom, galera, olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, com a querida Yasmin, com o Yuri, que é novidade, nosso querido Yuri. Seja muito bem-vindo, Yuri, ao Espírita Pop. Obrigado, queridos. Que alegria fazer parte desse grupo maravilhoso. Estou aqui, coração aberto, para aprender junto com vocês aqui. Esse tema aí bem delicado de se falar aí, por sinal, né? E antes de entrar no tema, a gente quer dizer para você o seguinte: o formato mudou, agora estaremos quase sempre os três aqui juntinhos para bater um papo bem massa. A ideia é que vocês sintam que estão aqui, sentados com a gente, conversando numa roda de conversa num lugar qualquer. E o tema de hoje, então, como encontrar o amor. A ideia foi da Yasmin. Yasmin, então explica pra gente por que você achou importante trazer esse tema hoje. Então, né, galera, a gente tem percebido a reclamação, assim, do povo, o povo reclama, tô triste, tô sozinha, tô me sentindo sozinho, né? E a gente tem essa necessidade de ter algo preenchido no nosso coração quando a gente fala dessa parte mais romântica, né? Só que falar sobre como encontrar o amor vai muito além da parte romântica. A gente tem toda uma estrutura emocional por trás disso, e a gente também tem toda uma estrutura espiritual aí, desses espiritinhos maravilhosos desse planetinha, e aquilo que Jesus diz, né? Nós estamos fadados a ser felizes, então estamos fadados a encontrar o amor. Mas até pensando, gente, não sei se vocês estão ligados, nesse filme que tá super em alta agora, que é daquele do golpista do Tinder, né? Eu parei para pensar, nossa, às vezes a gente se ilude tanto, a gente vai com tanta sede ao pote, e aquele filme retrata bem isso, dessa biografia. Então, achei legal a gente estar conversando sobre como encontrar o amor realmente, né? Dando dicas e trocando essa ideia. E não que a gente esteja falando mal do Tinder, né? Por favor, porque altos relacionamentos começam assim, dão certo, inclusive acabam em casamento. Mas que no momento em que a gente se coloque nessa busca pelo amor, por exemplo, no Tinder, estejamos já equilibrados o suficiente para que a gente consiga ter mais noção do que está acontecendo, do que a gente quer, do que a gente não quer, de quem nós somos, não é mesmo? É exatamente isso. E até a gente hoje, né, nesse novo formato, vários babados nesse Espírita Pop, até o Yuri, que está com uma bagagem bem legal para compartilhar com a gente essa parte emocional, a gente vencendo, enfim, porque todos nós aqui passamos por curas, né? E falar sobre encontrar o amor é muito sobre a gente se render ao processo de cura que todos nós já passamos. Então, eu acredito que é um bate-papo bem útil aí para a galera que está em casa. E, ó, não esquece, já vai deixando aí nos comentários, já vai dando o teu pitaco, já vai vendo o que foi importante e o que não foi. E se tem alguém que tá naquela vibe, assim, meio descornado, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala descornado, né? Que é sofrendo por amor, já manda o seguinte pra essa pessoa também. O desafio de encontrar um amor é complicado muitas vezes, porque a gente começa bem novinho, né? Naquela emoção, naquela vontade, e muitas vezes de forma bem imatura mesmo, que é natural. E quando a gente vai descobrindo e sentindo as emoções, buscando parceiro, a parceira, né, de vida, muitas coisas acontecem nesse caminho que muda a nossa percepção das coisas. A gente vai amadurecendo, é um processo. Então, assim, na minha experiência também, né, como a Yasmin falou, eu comecei aprendendo no início, né, e fui de coração, mas nunca tinha feito, por exemplo, leituras, nunca ido para terapia, né, sobre trabalhar melhor essas questões do nosso sentimento, porque cada um tem uma expectativa, né, cada um normalmente busca algumas coisas, algumas prioridades, afinidades, mas muitas vezes a gente vai só muito na emoção e esquece de equilibrar um pouquinho com a razão. A gente tem que tentar equilibrar o coração e nossa mente, né, para que não vá só o coração sem preparo, sem se proteger de certa forma assim com equilíbrio, com bons princípios, né, como nossa querida doutrina nos traz, né, vários princípios bons para esse caminho,
para que a gente não caia nos buracos da vida, das relações, né? Então, é uma caminhada delicada, né? Camila, Yasmin. Vocês pararam para pensar, por exemplo, desde pequenos a gente se espelha no quê? Nos desenhos. Desenhos animados. E tem o príncipe, tem a princesa, sempre tem uma história de amor por trás. Então, desde pequenininhos, a gente vai aprendendo que o caminho é esse, encontrar alguém. É sobre isso que se trata a vida, e isso se torna o nosso eixo central, quando na verdade não deveria ser, né? A gente sabe do planejamento reencarnatório, sabe que às vezes isso vai estar lá na frente e não por isso vai ser menos especial e menos bonito. Às vezes simplesmente não vai acontecer, e isso não tem que nos fazer pessoas menos felizes. E a gente tem que conseguir desapegar para enxergar toda a beleza que nos rodeia e todos os outros milhões de motivos que a gente tem para agradecer, mas às vezes a gente se amargura porque ainda não encontrou o tal do amor que supostamente, de alguma forma, se normalizou que todo mundo tem que encontrar, e ainda por cima, até uma certa idade, senão a gente já começa a achar que tá ficando pra tiozão, tiazona, né? Então isso tem que mudar. Sim, e tu falou uma coisa muito legal agora, Camila, né? Da gente estar impondo que exista uma faixa etária para encontrar aquela pessoa que vai nos transbordar, sendo que é muito importante, gente, todos nós temos o nosso planejamento reencarnatório. Daqui a pouco, a gente precisou passar por toda essa trajetória que a gente viveu, sofreu de alguns traumas, também causou alguns traumas, né? Porque quando a gente fala sobre relação, gente, é responsabilidade emocional e afetiva. Às vezes não é, não, eu vou com a intenção de causar o mal, mas a gente acaba, de um jeito ou de outro, tendo algumas atitudes e tá tudo bem, né? A gente entendeu onde é que a gente errou e seguir adiante, conseguir se consertar, e entender que tudo isso faz parte de um preparo para que nós estejamos aptos a lidar com aquele amor, quando aquele amor surgir, porque hoje eu vejo muito, assim, de amigos mesmo, né, algumas experiências que eu tive também, da gente, assim, quando a pessoa é boa demais, parece até que tá errado. Porque é como se a gente fosse direcionada não, tá, então pro relacionamento tá bom, pro relacionamento dar certo, tem que sofrer. E não é assim, gente. Não, eu penso que Jesus foi muito assertivo quando ele nos trouxe a lei do amor, quando ele nos trouxe o honrar pai e mãe, quando ele nos trouxe os ensinamentos, para a gente também entender que não é porque a gente é cristão, né? E o cristão tem muito essa do conviver com o martírio, a gente convive com isso de uma forma totalmente diferente, que a gente precisa se direcionar para uma relação que é só sofrimento, né? A gente, muitas vezes, a gente idealiza uma coisa na nossa mente, no nosso coração, que, por exemplo, a gente fantasia muito de encontrar a pessoa perfeita, né? De encontrar aquela pessoa que normalmente é o que vai satisfazer todas as nossas vontades, o que as nossas afinidades, e a gente vai com esse pensamento, e aí acontece o que a Yasmin falou, muitas vezes a gente sofre muito porque vai com esse pensamento, assim, de certa forma, né, não preparado, e não é assim, né? A gente começa a entender com o tempo, a amadurecer, que com as vivências mesmo, com as relações, que tudo é equilíbrio. A gente não pode, porque muitas vezes a gente quer colocar a nossa expectativa maior em cima do outro, a responsabilidade, e não é assim. Existe um equilíbrio. É uma relação, quando a gente vai buscar uma nova pessoa, é uma relação de iguais, onde os dois iguais se complementam e buscam um no outro coisas que eles cresçam juntos. Mas, lógico, a gente não pode esperar do outro que seja exatamente como eu queira. Tem que ser algo natural, você tem que perceber o outro, admirar as virtudes do outro, também as imperfeições, porque ninguém é perfeito, todos nós somos imperfeitos nesse caminhar aí da encarnação. Então, a gente enxerga a qualidade do outro, enxerga as virtudes do outro e vê se a gente consegue compatibilizar isso com respeito e amorosidade. Então, muitas vezes, até a Camila citou a Disney, por exemplo, né, no Felizes para Sempre, etc., normalmente a gente espera que a relação seja essa perfeição e que após o casamento, por exemplo, ou após um início de namoro, tudo seja as mil maravilhas, mas não é assim, né? A gente vê que, na verdade, a frase que deveria ser iniciada e a luta começa. A luta começa a partir daquele momento ali que a gente começa um relacionamento, um namoro, e muitas vivências. Então, a gente tem que ter esse olhar mais tranquilo sobre o outro. Porque senão, se a gente ficar esperando só perfeição, a gente nunca vai encontrar alguém que a gente goste, porque a gente sempre vai encontrar um defeito, uma crítica, para apontar para o outro. E o tema hoje é como encontrar o amor.
E por mais que confuso que pareça, não é procurando. A gente tem que parar de procurar. A gente tem que simplesmente saber que o que é. E nisso está totalmente vinculado ao processo de autoconhecimento. Só assim a gente sabe o que verdadeiramente quer, procura, precisa, merece. E aí, a partir daí, a gente vive a nossa vida com todas as possibilidades que ela se apresenta. E em algum momento, quando for para ser, porque a gente sabe que não existe acaso, e o que é nosso está ali guardadinho, vai chegar. E se nesse processo a gente encontrar pessoas que frustrem, que decepcionem, não importa, porque olha o quanto a gente aprendeu, olha o quanto a gente cresceu, o quanto mais a gente conheceu sobre o que é o amor, porque é algo muito complexo entender o que é o amor. Normalmente a gente vincula a tantas coisas mesquinhas e a nossa visão limitada, e depois a gente descobre que é muito mais que isso. Então, como encontrar o amor? A gente está procurando o amor? Então, que a gente lembre disso. Porque às vezes a gente fala que está procurando amor, mas está olhando, cadê a perfeição dessa pessoa, como disse o Yuri? Cadê o sucesso dessa pessoa, a inteligência da pessoa? Isso não é amor. Isso não tem nada a ver com amor. Isso aí são atributos. Amor é sentimento. E quanto mais a gente evolui, mais perto a gente chega de entender o que é esse sentimento. E sabe, Camila, não sei se tu vai te lembrar, mas teve uma vez que a gente estava em ligação conversando sobre isso e falando sobre a ideia que a gente tem de que a gente vai conhecer uma pessoa, vai se apaixonar perdidamente, vai ser incrível, maravilhoso, total de zero defeitos. Só que, na realidade, a relação ela é a construção do dia a dia, ela é a construção diária, que tem muito sentido com o que o Yuri falou também. De como agora começou a luta, né? E eu acho que essa luta, gente, é a de nós entendermos que nós estamos lidando com uma pessoa que tem tantos defeitos e qualidades como nós mesmos. Então, saber encontrar esse equilíbrio, né? E até mesmo se a gente estiver numa situação onde eu estou solteiro, estou à procura de pessoas para me relacionar, também não deixar de lado a questão energética, né? Porque às vezes a gente vai na vibe, vai na onda, quer pegar geral, quer pegar todo mundo achando que ali vai achar o amor, e a gente esquece que nesse mix de coisas tem essa troca vibracional que a gente tem com as pessoas. Né? Então, o equilíbrio, ele também está na parte do espírito, ele também está na parte da nossa vivência espiritual, e a gente relembrar a importância de ter esse contato com o divino, né, que não precisa ser no senta, ajoelha, levanta, não precisa ser... Claro que se para a pessoa fizer sentido, beleza, top, é isso aí, vamos para cima. Mas cada pessoa tem o seu jeitinho de se conectar com Deus, de se conectar com Jesus, com a espiritualidade. E a gente sabe que quando a gente tem essa conexão, o nosso suporte é muito maior para que até a gente consiga alinhar energeticamente com essa pessoa que a gente espera encontrar de alguma forma, né? Isso que é uma armadilha que você falou agora, Yasmin. Quando as pessoas vão buscar esse novo amor, a gente se conecta normalmente, nós jovens, independente da idade, na verdade, porque hoje a sociedade está todo mundo nessa busca, né? E a gente se conecta com energias, muitas vezes, espirituais. Existe uma tendência, uma energia magnética incrível, muito forte na sociedade de sensualidade, onde a paixão descontrolada, os prazeres sem limites, tudo isso nos domina. Então, se a gente entrar nessa busca, né? Sem estar atento, sem estar orando e vigiando, sem estar tentando buscar de fato um amor verdadeiro, uma coisa positiva, a gente começa a entrar, e com nossas imperfeições, nossos vícios, se conecta com essas energias e a gente começa a perder a gente começa a entrar em várias paixões, em coisas, assim, em várias relações, muitas vezes, e isso é um desgaste energético do nosso espírito que a gente tem, porque a gente tem toda vez que a gente se relaciona com alguém, são trocas energéticas que a gente tem com essa pessoa. E se a gente troca com várias pessoas, sem nenhum sentimento de amor verdadeiro, de carinho, de afeto pelo outro, só pelo prazer em si, muitas vezes, porque a gente acaba se perdendo muitas vezes nisso, a gente acaba se perdendo nessas energias, e quando a gente vai ver, a gente está ficando, nossa saúde física, nossa saúde emocional está em frangalhos, podemos dizer assim. Ficamos adoecidos, mal, tristes, ansiosos. Então, nessa busca que a gente tem que é normal, né, quando a gente vai buscar uma pessoa, muita vigilância, muita oração, muita calma. Vamos com calma, vamos olhar o outro com amorosidade. Ali é um próximo ali seu que também merece amor, respeito, carinho. Você não pode utilizar as pessoas ou esperar das pessoas só pelo seu próprio... Que aí vem nosso egoísmo, né?
querendo as nossas vontades, e aí quando a gente vê, a gente está tipo, utilizando as pessoas. Isso é muito ruim para a gente e para o outro também. A responsabilidade afetiva, né, que vocês falaram, como é importante isso. Então a gente tem que ter, lógico que a gente não é perfeito, a gente vai acabar tomando alguns, cometendo equívocos e erros, mas ao tentar fazer o seu melhor no caminho do bem, do amor, você vai encontrar pessoas bacanas, você vai ter boas relações que vão te ensinar. Então essa busca, ela tem que ter muito cuidado, é muito delicado. O aprendizado, né, que ele falou, vão te ensinar. Todas as nossas relações, quando a gente cria um tipo de vínculo, tem algo por trás muito maior do que a gente possa imaginar, né, Camila? Não, e eu achei super importante o que o Yuri falou, dessa distinção do amor e da paixão. Porque é incrível a quantidade, não só de namoros, mas de casamentos que terminam porque as pessoas confundem esses dois sentimentos. E a paixão, ela acaba mesmo, assim, ela tá programada para isso, porque ela é uma ilusão, ela é uma projeção de nós mesmos, em algum momento isso se vai, e aí fica quem a pessoa realmente é. Aí a gente fala, quem é essa pessoa, o que tá acontecendo aqui, né, estou vivendo, com quem estou, e aí você já não quer mais, porque já não tá bom para você lidar com a diferença. A gente tem zero tolerância e o amor, ele não está vinculado de forma alguma a essa parte sexual, ai, nossa, não tenho mais atração, então não amo mais. Ou seja, não tem nada a ver, é natural que a calmaria chegue quando o amor se estabeleça, e aí você entende que você está com aquela pessoa por zilhões de outros motivos além desse, e que esse jamais vai ser o mais importante, o principal, o que vai te fazer querer ou não estar mais com aquela pessoa. É sobre muitas outras coisas. E as pessoas têm que ter essa consciência na hora de escolher estar com alguém, justamente porque às vezes um dos parceiros está com isso em mente, tem essa noção, o outro não, e aí vem as decepções, as feridas, aquele que se sente totalmente assim largado, abandonado, quando o outro sempre disse que o amava e aquilo não passou de paixão. Então que a gente tenha muita responsabilidade afetiva, porque isso traz consequências. E logo depois, em outras existências, quando a gente tem que passar por esse reajuste, essa pausa de reajuste afetivo, como a Maíse chama, a gente reclama, né, de não dou certo com ninguém, não encontro ninguém, mas como será que nós nos comportamos com o outro, inclusive em outras existências, às vezes até nessa? Porque a gente só pensa na gente, não vê, não se importa com o estrago que está deixando para trás, mas ao mesmo tempo é importante não se culpar, porque é natural que no processo de conhecer alguém e se envolver com alguém, pessoas saiam machucadas. Sempre vai existir, e isso quer dizer que então a gente não vai se relacionar com mais ninguém? Não. O que importa é a nossa verdadeira intenção. A gente tinha essa intenção, a gente teve o cuidado, se mesmo assim ocorreu esses sofrimentos, fazem parte dos aprendizados que nos fortalecem, nos preparam para a vida em todos os sentidos. E se permitir viver também, né, Camila? Sim. Porque a gente vê que quando a gente passa por uma dor muito grande, uma desilusão muito grande, um coração literalmente quebrado, a gente se fecha para o mundo, né? Eu tenho uma tendência, eu tenho um padrão, isso vai acontecer de novo, e a gente esquece do famoso benefício da dúvida, né? Pessoas são diferentes, né? Hoje nós aqui, nós não somos os mesmos de ontem. Você em casa que está nos assistindo, você não é a mesma pessoa de um ano atrás. Então que a gente também saiba dar o benefício da dúvida para esses seres humanos que de um jeito ou de outro entraram na nossa vida, né, para gerar algum impacto, seja ele positivo ou seja ele de aprendizado, e entender que não significa que foi ruim com uma pessoa, vai ser ruim com todas, né? É a gente respeitar também o nosso processo de escolha, o nosso processo de amadurecimento, porque quando a gente fala sobre se relacionar com alguém, a gente também está diretamente envolvendo o nosso amadurecimento emocional. Então, se a gente passou por aquilo que foi muito ruim, a gente cresceu de certa forma, e a tendência é que não aconteça. Isso que é importante, Yasmin, porque muitas vezes as pessoas nessa busca do novo amor, elas estão muito feridas, passaram por experiências e muitas vezes elas não conseguiram ter as ferramentas e o conhecimento para enxergar aquele momento de outra forma, em outra perspectiva, aquela relação, aquelas vivências de outra perspectiva. Porque uma relação, né, independente do quanto tempo durou, né, se é um casamento que durou muitos anos, se é uma relação que foi pouca, assim, mas que foi profunda, que te afetou muito, como você falou, a gente enxergar essa experiência não com o olhar de, ou seja, culpa por uma coisa que talvez a gente tenha feito, ou de,
de crítica e julgamento do outro, de querer jogar toda a responsabilidade no outro. Num término, por exemplo, nessas situações que muitas vezes nos machucam, que a gente enxergue, principalmente, o que nós podemos, o que nós aprendemos com aquela situação, qual foi a nossa responsabilidade, o que eu podia ter feito de melhor, enxergar aquilo ali, poxa, se não construir dessa forma, é para um bem maior. E eu vou aprender com o que eu vivenciei nessas fases. E agora, na busca de um novo amor, apesar de respeitar uma fase de luto, né, que possa acontecer, eu possa olhar aquilo com uma outra perspectiva, olhar agora mais amadurecido, grato por tudo que eu vivenciei, porque nós estamos numa escola da vida, né? A encarnação é exatamente para isso, para a gente se arriscar, para a gente viver as relações, viver a vida com plenitude, para que, assumindo esses riscos e vivendo, a gente colete os aprendizados e a gente mude, né? Vai mudando nossa postura. E isso que é a vida. A gente não pode também repetir os mesmos padrões. Tem muitas vezes que a pessoa sofre e aí continua. Por que encontra as mesmas pessoas, mesmos tipos de pessoas? Por quê? Porque não mudou, não fez aquela viagem do autoconhecimento, né, de si, para ver o que eu normalmente busco nessas pessoas, o que está de errado em mim, que eu busco nisso, e o que eu posso melhorar, porque eu sei que eu tenho alguns vícios, algumas imperfeições, mas o que agora que eu quero uma coisa melhor para mim, vamos mudar. Por isso que esse exercício, talvez com um psicólogo, ou na própria doutrina, com as reflexões que nós temos, né, com leituras, a gente possa encontrar essas questões, né, dentro da gente, para mudar os padrões e encontrar pessoas bacanas, né, novos amores. E o compromisso com a verdade, né, Yuri? Isso que tu fala fecha muito, gente. Da gente ter o compromisso com a verdade, sobre a responsabilidade afetiva do outro, quando a gente se conhece, de não ter medo de falar para aquela pessoa realmente qual é a tua intenção, para que tu não entre num relacionamento que seja curto, enfim, criando uma alta expectativa, ou ao contrário, ou não querendo manter uma relação e sim só curtir o momento e tal. E aí a gente acaba machucando o outro, né? E aí vira uma cascata de consequência de pessoas machucadas porque não tem o compromisso com a verdade e o compromisso com o autoconhecimento, né? Perfeito. E por último, eu queria fazer uma reflexão, que eu estava assistindo uma live hoje na internet e a moça que não se identificava, né? Estava sendo protegida ali, em sigilo, a sua identidade, mas ela disse que estava muito triste porque não se dava bem, né, nessa esfera do amor romântico, e que então a única coisa que a fazia querer continuar viva era o amor que ela tinha pela sua filha. E aí eu vinculei ao nosso tema de hoje e pensei, como encontrar o amor? E às vezes a gente ainda está procurando algo que a gente já encontrou. Ela não percebia que o amor está ali, na filha dela, e ela já está vivenciando esse sentimento que não se restringe ao amor romântico. O amor é muito mais do que isso. E às vezes a gente realmente não enxerga, como falamos anteriormente, todas os outros milhares de motivos que temos para agradecer e o quanto somos recheados e transbordamos em amor por outras pessoas em relação a nós, e nós inclusive sentindo por outras pessoas, mas a gente fixa em algo que a gente bota na cabeça, que é o que vai nos trazer a total e a real felicidade, e cega para todo o resto. Então, é muito importante a gente lembrar lá do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo, esse grande ensinamento que Jesus nos trouxe, e lá a gente vai ter, lá nas mensagens dos Espíritos, uma mensagem de Lázaro, onde ele vai dizer que o amor, ele resume toda a doutrina de Jesus, e que ele é o requinte do sentimento, porque a gente começa com os instintos, depois a gente vai para as sensações. Quando mais evoluídos, a gente entende o que é o verdadeiro sentimento, e o amor é o ápice de todos os sentimentos. Então é algo muito puro, que vai muito além dessa questão carnal. E é natural que a gente sempre esteja buscando afeição, uma companhia, simpatia, e isso também está lá numa mensagem de Fenelon, e ele fala que por pior que a criatura seja, ela pode ser um criminoso, aquela que a gente enxerga como a mais vil que há, ela também tem afeição por algo, seja material, seja um ser, pode ser um animal, uma planta, uma pessoa, ou seja, essa chama divina, essa centelha está em todos nós. Então, a gente procura o amor, mas ele já está aqui desde a nossa criação, que a gente consiga enxergar a todos e perceber as milhares de oportunidades que temos de amar, e talvez já estejamos e não percebamos, né?
Isso é muito importante. Como é importante a gente ter Camila, o auto-amor, o amor a si mesmo, porque se a gente não tem amor a si mesmo, a gente não consegue amar o próximo. Isso. Tem muita gente que vai na busca, né, do próximo, de uma gana, né, com uma sede, com uma vontade, e muitas vezes não se ama. Como é que você vai conseguir amar o próximo se você nem se ama? Então, assim, é um processo primeiro, a gente tem que se amar, aprender a se amar nas nossas fraquezas, imperfeições, nas nossas virtudes, nas nossas potências, e através disso, né, ao amar o próximo, e a gente amar a Deus, sobretudo, né, porque quando a gente ama o próximo, a gente ama a Deus. Também quando a gente ama a nós mesmos, a gente está amando a Deus. Então, esse ciclo, esse triângulo amoroso, ele tem que estar de forma saudável. Tem muitas vezes que a gente fica só na busca pelo outro, só que, como você bem falou, Camila, esse amor a si mesmo é essencial. E que o amor, o mais bonito do amor é o poder amar, não é o ser amado, é simplesmente ter essa capacidade, finalmente, de sentir isso por alguém. Então, que a gente entenda que qualquer coisa depois disso já entra no nosso egoísmo, na nossa vaidade, de querer ser amado de volta. E aí já vira um amor comercial. Isso não é amor. Então, mesmo que o outro não corresponda, mesmo que a gente tenha levado aí muitas pedradas da vida, se a gente conseguiu sentir esse amor, sentir isso por alguém genuinamente, isso já valeu essa existência. Com certeza. E não sermos restritos à busca da pessoa perfeita nesse ciclo e entender que existem relações complementares, né? Que às vezes aquele sentimento, agora como a Camila falou, aquele sentimento genuíno despertou por aquela pessoa, a gente construiu aquela pessoa, mas essa pessoa não me supre intelectualmente, não consegue acompanhar algumas coisas que eu faço. É para isso que existem os amigos, né, gente? É para isso que existem os amigos. Então, entender que, às vezes, esse sentimento, essa coisa tão maravilhosa, tão pura que a gente vai sentir por alguém, não é pela pessoa ideal, mas nós também não somos a pessoa ideal, né? Existem seres humanos que querem ser melhor todos os dias, e a gente entender sobre essas relações complementares também na nossa busca ajuda bastante. Perfeito, e assim, por nós ficaríamos aqui falando sobre isso mais meia hora, mais uma hora, sem problema nenhum, mas infelizmente a gente tem que se despedir porque já até ultrapassamos um pouquinho o tempo que a gente normalmente regulamentou para o nosso programa. Então agradecer muito a presença da Yasmin, do Yuri. Yuri, bem-vindo, agora estaremos sempre juntos aqui, não é mesmo? Esse trio que chegou para ficar, estamos juntos. Um beijo, galera. Até a próxima. Beijo a todos. Tchau, tchau, queridos.